caros alunos do 6º ano, sejam bem-vindos à primeira aula de História de vocês. A partir de hoje, a gente vai começar uma verdadeira aventura pelo tempo, tá? História. Certamente você já ouviu falar nessa palavra várias vezes. Acho também que você deve ter escutado muitas histórias ao longo da sua vida, não é? Quantos contos de fadas você não já ouviu? Alguém contando o que aconteceu ali na rua, né? São muitas histórias, mas a história que nós vamos estudar hoje, com H maiúsculo, são histórias reais. O que aconteceu com o ser humano desde a sua existência aqui no planeta Terra até os dias de hoje. Então, professora, o que é mesmo história? Essa é uma pergunta que muita gente não é capaz de responder, mas eu vou aqui lhe dizer, caro aluno. História é uma ciência, né? Como toda ciência, precisamos de investigação. E a história, ela vai investigar a evolução do homem ao longo do tempo. Ou seja, a história, ela vai estudar sim o passado, o que aconteceu lá atrás, muito antes do nosso presente. Mas não existe história sem o ser humano, porque o ser humano, a partir das suas ações aqui na Terra, vão deixar marcas que são essenciais para a gente entender o mundo de hoje, né? Então a história, ela vai estudar tudo o que aconteceu ao longo dos anos, ao longo dos séculos, para entender como somos hoje. Então, o que a história estuda? O passado, tá? Mas o passado para a gente compreender o que nós fazemos hoje. A história, ela explica muita coisa do nosso presente. Como, por exemplo, por que é que nós temos cores tão diversas? Por que que nós fazemos isso e não fazemos aquilo? Por que que a gente fala o português? Você já parou para pensar sobre isso? Por que que a gente não fala o inglês, né? Por que que a gente vai à igreja aos domingos? Porque somos católicos? Porque somos evangélicos? De onde viemos? Para onde vamos? A história, ela explica. Por isso, a importância de estudar essa disciplina, para poder a gente entender um pouco mais do que nós somos. Imagina você, se você não soubesse nada sobre a sua vida, onde você nasceu, quem são seus pais, quem são a sua família, por que que você está nesse município e não em outro, por que é que você é da cor negra, é branco, por quê? A história vem explicar, tá? A história, ela explica o nosso presente, mas a partir do que aconteceu no passado. Sim. A história não é simplesmente contar os fatos que aconteceram há muito tempo. Através da compreensão do passado, podemos dizer alguma coisa sobre o presente. Sim, porque o que os historiadores fazem é interpretar o passado para poder explicar fatos atuais. Muito bem, Michael. Assim, entendendo como e por que as coisas aconteceram, vamos poder compreender melhor nosso presente e reconhecer quais são as origens de muitos dos nossos problemas. E a gente também estuda o que permaneceu e o que se modificou. Como assim, professora? Vou dar um exemplo aqui prático para vocês. Antigamente as pessoas escutavam músicas nesse negocinho aqui. Vocês sabem o que é isso? Isso aqui é um disco de vinil. Pois sim, eram aparelhos enormes que a gente colocava isso aqui dentro e de repente saía música. Mas olha como era limitado, eu só podia escutar 12 músicas. E se você quisesse passar para uma outra faixa, né, que você não gostou dessa música, quer ouvir outra, não podia, né? Isso com certeza no tempo da sua avó, acho que ainda no tempo da sua mãe, com certeza eles ouviram muita música nisso aqui, nesse disco de vinil. Até que o tempo passou, a humanidade evoluiu, né? Porque o ser humano, ele está sempre em constante mudança, né? Mudando sempre. E descobriu
uma nova forma de escutar música através desse bichinho aqui. Você sabe o que é isso aqui? Isso aqui é uma fita cassete, tá? Também servia para ouvir músicas, só que não evoluiu tanto assim não, né? De 12 aqui poderia ter até 14 músicas que você poderia escutar lá no seu radinho, certo? Mas, como eu disse para você, o ser humano ele está em constante mudança, né? Sempre inventando novas coisas para evoluir. Até que chegou isso aqui, que com certeza você sabe o que é. Isso aqui é um CD. Olha só a evolução, né? Num CD podia caber até 25 músicas nele. De 12 para 25, ó, já é uma grande evolução, não é mesmo? O CD fez parte da vida de muita gente, inclusive da professora de vocês, né? Que só escutava música nisso aqui. Ainda hoje as pessoas escutam músicas em CDs, mas é mais diferente, né? Vamos dizer que hoje em dia as pessoas estão mais ágeis, né? Querem mais praticidade. Por isso que veio isso aqui. Isso aqui é um pendrive. As pessoas colocavam música nisso aqui, né? Podia caber 100, 200 músicas, dependendo do tamanho dele. Colocava lá na caixinha de som, no computador, que com certeza você ia passar o dia inteiro ouvindo música, né? Olha a evolução, 12, 25, 200 músicas, né? Mas hoje em dia, o que é mais prático mesmo é colocar na internet, lá no Spotify, no YouTube e escutar aí a música que você quiser através dos streams. Entendeu? A história estuda o que se modificou, mas se modificou por quê? Isso é uma coisa interessante. A história trabalha com perguntas, né? Ela vai investigar como aconteciam as coisas lá atrás para poder entender como nós chegamos aqui, como estamos aqui hoje, né? Por que é que a música saiu daqui para entrar no seu celular? Por que nós não escutamos músicas mais no disco de vinil, não é mesmo? A mesma coisa a gente pode usar aqui para as bonecas, né? Ó, boneca sempre existiu, né? Criança sempre existiu, mas a forma de fazer brinquedos com certeza mudou ao longo do tempo. Veja só aqui as diferenças nessas duas bonecas. Nenhuma delas, certamente, uma criança atualmente veria nas lojas, mas com certeza alguma delas ficaria com vontade de brincar com uma dessas aqui, não é verdade? Essa boneca aqui é da década de 50 e essa daqui, ó, fez parte da infância demais da professora de vocês. Vejam só aqui as mudanças, né? Como era feito a boneca naquele tempo, como era que elas eram vestidas. Mas será que houveram tantas mudanças assim? Não é? Até hoje, as crianças brincam com brinquedos, brincam com bonecas. Elas podem ser feitas de outro material, mas ainda hoje faz parte da alegria de muitas delas. Por isso, a história também estuda as permanências, o que é que existia lá no passado e aqui ainda se usa, ainda permanece. Então a história, ela estuda todas essas coisas, né? O que mudou, por que mudou, o que permanece, por que permaneceu. Então a história realmente é uma coisa maravilhosa, não é verdade? Então nos ajuda a entender realmente muitas coisas. Deixa eu ver. Para que serve a história mesmo? Pelo que percebi, serve para que possamos saber mais sobre nós e sobre o mundo que nos rodeia. Mas como é que a gente pode saber mais? Pode ser através de livros, de filmes, de obras de arte. A história, assim, com H maiúsculo, é contada através da preservação da cultura. Com conhecimento histórico, fica mais fácil entender um montão de coisas. Cinema, novelas, peças de teatro, esculturas, livros, moda. Sim, porque a cultura de um povo também está no jeito de vestir, na culinária, nas festas, na religião. Tudo é cultura. Tudo é história. Qual é a importância da gente estudar história? Muitas vezes as pessoas veem com preconceito essa disciplina.
isso não serve para nada não, a gente só decora aí os nomes das pessoas importantes, tipo o presidente, quem foi que descobriu o Brasil, em que ano? Aí você decora, faz a prova e pronto, né? Acabou-se história. Como se isso não tivesse nenhum significado hoje prático para a nossa vida, né? Vamos às perguntas. Por que que hoje nós temos presidentes e não reis, né? Então, tudo há uma pergunta e tudo há uma explicação que certamente a história vem aí explicar para a gente poder entender. A história vai muito além da gente estudar o nome dessas pessoas que fizeram coisas grandiosas no mundo, no nosso Brasil, na nossa cidade, né? A história vai muito mais além do que datas. Na verdade, a gente estuda história para a gente entender quem somos, né? E para poder a gente evoluir também. Como vocês viram agora, o homem está sempre em mudança, então por que não a gente evoluir para melhor? Aprender com os erros lá do passado para a gente poder fazer um futuro melhor, né? E permanecer no que é de bom. Então a história tem essa importância para poder a gente conhecer a nós mesmos e o mundo em que a gente vive, para poder a gente continuar evoluindo. Mas a história que está aqui, ó, escrita no livro, lá no seu livro do 6º ano de história, quem é que coloca todos aqueles acontecimentos que aconteceram lá no passado, o que é, por que eles estão ali, como é que eles sabem do que aconteceu lá atrás, antes mesmo da gente nascer, hein? Será que tem uma máquina do tempo que a gente entra e vai para outros lugares, né, lá do passado? Não. Quem estuda e quem escreve a história que está lá no seu livro do 6º ano é um profissional chamado de historiador. O historiador, gente, ele estuda anos, mas anos, para ser capaz aí de interpretar tudo que restou aí de outras épocas, para poder fazer uma interpretação desse passado. O historiador, ele vai analisar tudo que foi preservado pelo tempo. Vamos fazer de conta que era esse livro, né? Esse livro é bem antigo, né? Vamos dizer que ele já tem 50 anos, mas ele ficou preservado pelo tempo e chegou até nós, né? Como é que o historiador vai saber alguma coisa que aconteceu no passado através desse livro? Ele vai olhar a capa, vai olhar aqui como está escrito, né? Como o autor desse livro ele se expressa, que opinião ele tem, para poder entender um pouquinho mais como as pessoas pensavam há 50 anos atrás, provavelmente muito antes dele mesmo ter nascido. Então, o historiador ele vai fazer esse papel de detetive, né? Ele vai investigar tudo aquilo que a história guardou para nós, né? O que o passado trouxe para nós e que foi preservado ao longo do tempo. O trabalho do historiador se baseia principalmente em pesquisar documentos, manuscritos, impressos, gravações, filmes, objetos, jornais e fotos. Depois de levantar dados, pesquisas, arquivos, entrevistas ou estudos arqueológicos, ele registra o fato ou o objeto, analisa a importância e o significado desse na sociedade. Mas, como toda interpretação, obviamente que não vamos ter respostas corretas. Na verdade, o historiador ele vai analisar tudo e vai fazer muitas perguntas, né? Como eu disse para você, o historiador ele trabalha com perguntas, ele vai perguntar para todos esses objetos, né? O que aconteceu e através dele vai descobrir aí um pouco, mas apenas um pouco mesmo do que é que aconteceu lá atrás. Porque na verdade nunca nós vamos saber realmente o que aconteceu, porque nós não podemos nos transportar aí para outras épocas. Seria maravilhoso, né? Mas infelizmente
Não dá para a gente entender exatamente o que aconteceu, não dá para voltar no tempo. Então, a história, ela pode ser contada de muitas formas diferentes. Pode ser até a mesma história. Vamos falar sobre a independência do Brasil. É o mesmo acontecimento, mas pode ser contado de muitas maneiras diferentes. Depende da interpretação daquela pessoa que estudou e que vai escrever aquilo. Depende de como ele vê tudo aquilo que foi preservado e aquele acontecimento. E quem é que faz história? A gente também tem essa mania de pensar, né, que somente aquelas pessoas consideradas importantes é quem faz ali a história, né? Pode ser o presidente, pode ser um rei, um herói nacional, mas na verdade todos nós fazemos história. Como assim? Todos nós? Sim, você, caro aluno que está me assistindo agora, está fazendo história, né? A história da sua vida, ela começa lá do momento que você nasceu até a data que você partir. Tudo que você faz na Terra, você está deixando para a posterioridade a história. Pode ser que esse seu caderno, onde você vai aí escrever as respostas das atividades, copiar os conteúdos, um dia seja uma fonte de estudo para um historiador para explicar como é que o aluno lá do Araticum vivia há 30, 20 anos atrás. Não é interessante? Então, a sua história, junto com a história da sua família, da sua comunidade, do seu estado, do seu país, formam um grupo de história que faz parte de todo esse emaranhado todo, né? Vamos dizer que cada um de vocês é um pedacinho de história que compõe uma grande rede de outras histórias. Por isso, todos nós fazemos todos os dias a história. Não importa se eu sou um agricultor ou se eu sou um prefeito. Todos nós fazemos história. E todos nós estamos ali juntos, compondo a grande teia da história. Não é legal? Não é? Ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Grande beijo. Até a próxima. Tchau.